Oi, G5, boa tarde. A Pro tá gravando aqui uma roda de história hoje. E hoje a Pro trouxe essa história aqui fora da nossa escola. Ó, a Pro tá aqui do lado de fora. E a Pro também contou para vocês que hoje a nossa história teria um elemento a mais, né? É uma história com chá, uma roda de história, uma escuta de história, mas com um chazinho. Por quê? Hoje a gente também vai para a horta, né? Então nós vamos plantar aí a erva doce. E o meu chazinho também é de erva doce. E por que eu escolhi a erva doce aí? Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Quando eu era criança, aí do tamanho de vocês, da idade de vocês, a minha avó, ela contava histórias, né? Para mim, para minha irmã, para os meus primos. E eu me lembro que nessa época também que ela contava, ela sempre preparava um bolinho, né, e um chazinho pra gente. E nesse bolo era um bolo de fubá com erva doce. Então, quando eu pensei em trazer uma história para vocês, lembrei exatamente desse momento da minha infância, né, da minha avó contando histórias para mim e com aquele cheirinho de bolo de fubá com erva doce. Então, hoje eu resolvi trazer aí um pouco da minha infância, da minha memória para vocês. E vocês, já tiveram essa experiência com os avós? De ouvir história contada pelos avós? Né? Contem aí para a Pro, mandem um vídeo, pede para a mamãe gravar um vídeo de até 1 minuto e manda no WhatsApp aqui para a Pro, para vocês contarem experiências que vocês tiveram com os avós de vocês. Tenho certeza que vão ter muitas memórias bem emocionantes e bem legais, tá bom? Então, essa é a primeira parte aí da nossa tarefa, né, dessa nossa memória. Então, eu trouxe uma história para vocês, uma história que fala de brincadeiras, tá? E já que a gente vem falando, né, dessas nossas brincadeiras, então é uma história de brincadeiras. E depois, o outro vídeo que a Pro vai mandar para vocês vai ser um vídeo lá da horta, que a gente vai plantar, então, a nossa erva doce, a sementinha, e nós vamos observar aí o desenvolvimento e o crescimento dela. Além de observar, a gente vai precisar cuidar, tá bom? Então, eu vou apresentar a minha tela, porque hoje a nossa história está aqui dentro do computador da Pro. Tá? Eu não trouxe aqui o livro, mas eu trouxe essa contação de história através dos slides, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Essa história é uma história muito legal, que se chama Brincadeiras no Quarto, Noites Encantadas. Quem aí já brincou no quarto? Dá para fazer muitas brincadeiras aí, né? Dá para brincar de cabaninha, dá para brincar com os ursinhos de pelúcia, com os outros brinquedos que vocês têm. E quem escreveu essa história foi Adriano Messias, com as ilustrações da Márcia Misawa. Tá? Então, antes de começar a contar essa história, a gente vai lembrar da nossa música, né? Que abre aí o momento da nossa escuta. Eu vou te contar uma história, agora atenção. Começa aqui no meio da palminha da mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da sua mão, da sua mão, da sua mão. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, muita gente vai gostar. Ei, 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 tralalá. Ei, 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 tralalá. Ei, 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 tralalá. Ei, 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 tralalá. Ei. Então vamos lá, ó. Brincadeiras no quarto. De noite, a lua e as estrelas enchem o céu de risos. Formam um carrossel de luzinhas que piscam sem parar. Bianca e Beto estão de pijama e pantufas. Que divertidas são essas roupas de dormir. Eles acendem o abajur de cavalinhos que vão galopar pela parede afora. Depois, juntam as mãos e fazem um coelho, um cachorro, um passarinho. No teto, o aviãozinho dá um giro e brinca com a mariposa tonta. Enquanto o sono não vem, eles abrem os seus livros e as histórias pulam para fora entre um cochilo e o outro.
surge um lago encantado, da cor do tapete do quarto, uma sereia azul com cabelos como os da Bianca, e um cavalo de fogo tão parecido com o Beto. Os irmãos empilham blocos para fazer um castelo com 2 torres muito altas. O gato de lata vira um dragão. O fantoche de meia é uma princesa. E o super-herói agora é o príncipe. Ele tem que atravessar a montanha, mas cuidado, pega-varetas é uma boa armadilha. Quando o dragão é vencido, a cidade fica feliz e iluminada. E é assim que o príncipe que se casa com a princesa. E então eles vão morar no castelo e terão muitos filhos. De repente, alguém abre a porta. Mas a festa já tinha acabado. Shhh, Beto e Bianca dormiram. Boa noite. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Olha só, turma, vocês gostaram dessa história? Tenho certeza que vocês também já brincaram bastante aí no quarto, já fizeram muitas dessas brincadeiras como a Bianca e o Beto da nossa história. E ó, o bolinho do chazinho, né? De erva doce junto com a nossa história, tá bom? Então, não esqueçam aí de mandar para a Pro as memórias que vocês têm aí dos avós e que vocês também curtam bastante essa história. E agora a gente vai lá para a horta, fazer o nosso plantio, tá bom? Então, até o próximo vídeo lá na horta. Eu espero vocês.